Sou Bridget Cole, 35 anos, gerente de marketing em Lincoln, Nebraska, vivendo uma vida que construí do zero. Naquele dia, durante uma reunião tensa no trabalho, meu celular vibrou sobre a mesa, tirando minha atenção. Era uma mensagem da minha irmã: me manda $2.800 para o baile. Congelei, o maxilar travado. $2.800 por um vestido e uma única noite de festa. Respondi: ganhe você mesma. Minutos depois, a resposta dos meus pais caiu como um tapa: pague ou está fora desta família. Meu coração disparou. Por anos, eu havia enviado dinheiro, acreditando que fosse apenas para emergências. Mas agora exigiam que eu bancasse o baile da minha irmã sob ameaça de ser deserdada. A raiva tomou conta de mim, misturada à dolorosa percepção de que talvez estivessem se aproveitando de mim há muito mais tempo do que eu queria admitir. Naquela noite, depois de horas andando de um lado para o outro, revivendo cada palavra, tomei uma decisão. Meus dedos pairaram sobre a tela e então apertei: cancelar, 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 tudo. Às 8h30 da manhã seguinte, meu mundo havia virado de cabeça para baixo. Logo depois, descobri uma verdade tão chocante que você nem acreditaria. Para entender por que a mensagem da minha irmã me abalou tanto, é preciso conhecer minha família. Cresci sem privilégios, sem atalhos. Desde cedo aprendi que só o trabalho duro me tiraria dali. Meus pais, porém, nunca enxergaram dessa forma. Eles despejavam tudo na minha irmã, a caçula, a filha dourada. Eu tinha 17 anos quando ela nasceu, já me virando sozinha com empregos de meio período, enquanto eles atendiam a cada capricho dela. Minha mãe, sempre a que mandava, e meu pai, seu apoiador silencioso, viviam acima das posses. Compravam roupas de grife para minha irmã, faziam festas luxuosas, bancavam viagens de fim de semana, mesmo sem condições. A casa nos subúrbios de Lincoln era um buraco sem fundo de dívidas e reparos. Enquanto isso, eu ralava na faculdade, conciliando 2 trabalhos, determinada a me sustentar. Aos 25, consegui meu primeiro emprego em marketing. Aos 30, já cuidava de grandes campanhas, vivendo bem, independente. Para meus pais, eu era a rede de segurança. 4 anos atrás, abri uma conta conjunta para ajudá-los com contas básicas, achando que fazia a coisa certa. Mal tinha tempo de conferir, confiava que usariam com responsabilidade. Mas minha irmã cresceu acreditando que tudo lhe era devido: vestidos de $500, jantares de $200, qualquer coisa. E meus pais alimentavam isso, dilapidando o que restava das economias. Hoje vejo sinais: joias novas na minha irmã, desculpas vagas da minha mãe sobre gastos inesperados. Eu deveria ter questionado antes. Sempre fui a responsável, a que resolvia os problemas, e mesmo assim sou atacada quando digo não. Desde pequena, ouvi minha mãe me cortar com frieza: se vira, Bridget. Mas para minha irmã, eles largavam tudo. Nunca esqueço o aniversário de 10 anos dela. Gastaram $2.000 numa festa de princesa, enquanto eu trabalhava nos fins de semana para comprar livros da faculdade. Meu pai chegou a dizer: ela é nossa segunda chance de acertar. Doeu, mas engoli e continuei lutando. A cada ano, as exigências da minha irmã só aumentavam: celulares novos, ingressos de shows, compras sem fim. Meus pais nunca hesitaram, mesmo quando a conta bancária estava no vermelho. Achei que estava ajudando ao abrir aquela conta conjunta, mas fui cega ao não perceber como usavam o dinheiro. Passei anos provando que não precisava deles, construindo uma vida da qual me orgulho. Minha irmã, ao contrário, nunca precisou mover um dedo. Meus pais garantiram isso, custasse o que custasse. E eu? Sempre há que eles esperavam que pagasse a conta. Naquele dia, eu estava trabalhando quando meu celular começou a vibrar sem parar. A mensagem da minha irmã brilhava na tela: preciso de $2.800 para o baile. Manda agora. Meu sangue ferveu. $2.800 por uma festa escolar, por um vestido que usaria uma vez e uma limusine para ostentar. Digitei, com os dedos tremendo de irritação: nem pensar. Arrume um trabalho e pague você mesma. Enviei,
esperando um chilique, talvez uma resposta manhosa. Em vez disso, o telefone tocou segundos depois. A voz dela era estridente, carregada de arrogância. Você é tão egoísta, Bridget. É só o baile. Por que não pode me ajudar? Apertei o celular mais forte, tentando manter a calma. Você tem 18 anos, respondi. Muitos jovens trabalham meio período para pagar o baile. Experimente. Ela zombou, venenosa. Você não entende. Eu mereço isso. Antes que eu pudesse responder, desligou, deixando-me encarando a tela em branco, o estômago embrulhado. Merecer. Desde quando ela tinha direito ao meu dinheiro? Tentei voltar ao trabalho, mas as palavras dela ecoavam. Eu tinha passado anos provando que podia me sustentar, enquanto ela recebia tudo de bandeja. A injustiça queimava, trazendo à tona memórias dolorosas. Lembrei de quando implorei por $50 para uma excursão escolar aos 16 anos, e minha mãe rebateu: não temos como pagar. Mas para minha irmã, $200 em ingressos de show apareciam sem problema. Ao meio-dia, ouvi sua voz de novo, dessa vez por um correio de voz que ela não tinha intenção de enviar. Mãe, pai, a Bridget está impossível. Façam ela pagar. Congelei, imaginando-a andando de um lado para o outro na sala da casa dos meus pais, fazendo-se de vítima como sempre. Minutos depois, a mensagem da minha mãe chegou cortante. Pague o baile da sua irmã ou não se considere mais parte desta família. Logo em seguida, meu pai mandou outra, gelada. Faça a coisa certa, Bridget. Minhas mãos tremiam. A coisa certa? Eu já havia enviado milhares ao longo dos anos, $1.000 para hipoteca, $2.000 para emergências, quantias incontáveis para contas e despesas. E agora me ameaçavam com rejeição por causa de um vestido de baile. O peito apertou, uma mistura de raiva e traição. Não era só sobre o baile. Algo estava errado, e eu sentia isso no fundo dos ossos. Liguei de volta para minha irmã, tentando entender. Por que isso é tão importante? Perguntei, a voz firme apesar da raiva. Pergunte para a mamãe e o papai. Eles disseram que você ia pagar. É meu direito. Direito. Quase ri da absurdidade. Você não tem direito ao meu dinheiro. Cresça, gritou ela. Você está estragando tudo. E desligou de novo. Fiquei ali, o coração disparado, revendo cada ligação, cada desculpa vaga da minha mãe quando eu enviava dinheiro. Estamos passando por dificuldades, Bridget. Sempre dita rápido demais, ensaiada demais. As raras ligações do meu pai sempre terminavam do mesmo jeito. Você pode nos ajudar? Eu nunca questionava. Estava ocupada demais com o trabalho, confiando demais na família. Naquela tarde, eu andava de um lado para o outro no escritório, ignorando e-mails, os pensamentos girando sem parar. A postura de eu mereço da minha irmã não era novidade, mas essa exigência parecia diferente, mais ousada, quase planejada. Abri o aplicativo do banco, rolando por anos de transferências para aquela conta conjunta da família. Milhares enviados sem perguntas, $1.500 aqui, $800 ali, sempre com a promessa de que era para necessidades básicas. As desculpas da minha mãe ecoavam na minha cabeça: o carro quebrou, ou tivemos um mês difícil. Eu acreditava, achava que estava ajudando. Agora, as ameaças soavam como um roteiro repetido vezes demais. Mandei mensagem para minha mãe: por que um baile vale a pena me afundar? Nenhuma resposta. Tentei meu pai: explique isso, pai. Silêncio. Essa recusa só apertava o nó no meu peito. Eles não estavam apenas pedindo dinheiro. Estavam me coagindo, usando a família como arma. Pensei na conta conjunta que eu mesma tinha criado para ajudá-los. Não olhava para ela há anos, ocupada demais com prazos e reuniões. O que eles estavam fazendo com aquele dinheiro? As birras da minha irmã, as ameaças rápidas dos meus pais, não era só sobre um vestido. Era algo maior. E eu estava cansada de jogar esse jogo.
Depois das mensagens dos meus pais, recebi uma notificação estranha do banco. Era fim de tarde de terça-feira quando meu e-mail apitou. Assunto urgente, alerta de transação de alto valor. Meu coração afundou ao abrir. Uma transferência de $5.000 havia saído naquela manhã sem minha autorização. Fiquei encarando a tela, o pulso acelerado. $5.000. Eu tinha criado aquela conta para ajudar nas contas da casa, não para financiar retiradas misteriosas. Minha mente voltou às ameaças dos meus pais, à insistência para eu pagar o baile da minha irmã. Não era coincidência. Liguei para minha irmã imediatamente, buscando alguma explicação. O que está acontecendo com a conta da família? Perguntei, mantendo a voz firme. A resposta veio evasiva, o tom ríspido. Não sei. Pergunta para a mamãe e o papai. Ela retrucou. Por que você é sempre tão desconfiada? Insisti, $5.000 desapareceram. Você sabe de alguma coisa? Ela riu, um som frio, desdenhoso. Você está exagerando. Deve ser nada. E desligou, me deixando furiosa. A recusa dela só aumentou minhas suspeitas. Ela não estava apenas se esquivando. Estava escondendo algo. Eu não conseguia ficar parada. Precisava de respostas, e sabia que não podia confiar na minha família para consegui-las. Foi então que procurei Ellen Ward, minha amiga e advogada que trabalhava no mesmo andar da firma de marketing. Mandei uma mensagem: podemos conversar? É urgente. Ela respondeu em minutos, marcando para aquela noite em seu escritório. Às 18h30, eu estava sentada diante dela, a mesa coberta de processos. Contei sobre o alerta do banco, as respostas evasivas da minha irmã e as ameaças dos meus pais. Tem algo errado com a conta da família, disse, a voz carregada de frustração. Preciso saber o que eles estão fazendo com o dinheiro. Ellen assentiu, séria e focada. Vamos começar puxando os extratos, disse, abrindo o laptop. Usei minhas credenciais para acessar o portal do banco. Seus dedos voaram pelo teclado até que, em poucos minutos, ela encontrou rastros de transações que eu não via há anos. Há várias retiradas grandes, murmurou, franzindo a testa. Algumas para credores, outras para contas de varejo. Meu estômago revirou. Credores? Varejo? Que tipo de varejo? Perguntei. Ela enrolou a tela. Lojas de grife, boutiques, joalherias, até uma agência de viagens. Meu coração disparou. Não era sobre contas de luz ou compras no mercado. Ellen continuou pesquisando, puxando os extratos do último ano. Parece que seus pais usaram a conta para pagar dívidas, disse. Cartões de crédito, um financiamento de carro, até uma segunda hipoteca. Um nó de traição me sufocou. Uma segunda hipoteca. Eles nunca mencionaram isso. Eu lembrava de cada ligação pedindo só um pouco de ajuda para despesas inesperadas. Eu mandava dinheiro sem pensar, acreditando que estava mantendo-os à tona. Agora vi a verdade. Eles estavam drenando a conta para sustentar um estilo de vida que não podiam bancar. Ellen então apontou para outra série de transações. Essas são menores, mas constantes, explicou. Lojas de roupas, restaurantes, até um planejador de eventos para baile de formatura. A exigência de $2.800 da minha irmã relampejou na minha mente. Eles estavam financiando os gastos dela, sussurrei. Ellen assentiu. Seus pais estão usando seu dinheiro para pagar dívidas, e para dar à sua irmã tudo o que ela pede. Saí do escritório de Ellen com um peso no peito. Não era só pressão pelo dinheiro do baile. Era um padrão de engano. Eu precisava de mais provas, mas uma coisa já estava clara: não podia deixar isso continuar. No dia seguinte, voltei ao escritório dela. O ambiente estava na penumbra, a mesa ainda tomada por pilhas de documentos, mas o olhar de Ellen era firme, quase cortante. Ela empurrou uma pasta para mim, a expressão grave. Aqui estão os registros do banco. Você não vai gostar do que vai ver.
Meu estômago se revirou ao folhear a primeira página. Em 4 anos, mais de US$ 100.000 haviam sido retirados da conta conjunta, meu dinheiro, drenado em silêncio. A facada da traição me atingiu. Eu tinha confiado, acreditado que ajudava nas dificuldades. Mas, na verdade, eles estavam me exaurindo. Ellen mostrou os registros. Seus pais fizeram dezenas de transferências grandes. Algumas para empresas de cartão de crédito, outras para um carro, até para uma segunda hipoteca que nunca mencionaram. Minha garganta fechou. Sempre disseram que a casa estava quase quitada. Então Ellen virou mais páginas, mostrando retiradas menores, mas constantes, boutiques, joalherias, uma agência de viagens para as excursões da minha irmã. Até gastos de formatura acrescentou, circulando um pagamento de US$ 3.000 para um organizador de eventos de luxo. De repente, a cobrança de US$ 2.800 da minha irmã fez todo sentido. Ela tinha sido criada para acreditar que o meu dinheiro era, na verdade, dela. Recostei na cadeira, a mente em choque. Cada ligação da minha mãe, cada pedido de só um pouco de ajuda passava como um filme pela minha cabeça. Eu tinha enviado milhares, acreditando que era para necessidades básicas, mercado, contas, sobrevivência. Agora vi a verdade. Eles tinham me usado para bancar dívidas e o estilo de vida extravagante da minha irmã. Como puderam fazer isso comigo? Murmurei mais para mim do que para Ellen. Ela balançou a cabeça. As pessoas justificam qualquer coisa quando estão desesperadas. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Eu sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, quarta-feira, liguei para o banco e pedi o fechamento da conta conjunta. 10 minutos bastaram, mas cada clique parecia cortar uma corrente. Passei anos me amarrando aos problemas deles. Agora, estava livre. Com a conta congelada, redigi um e-mail seco e direto para meus pais e minha irmã. A conta conjunta está encerrada. Eu sei sobre os US$ 100.000. Não mandarei mais dinheiro. E enviei. Minhas mãos firmes, mas o peito pesado. Não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança, e eles a haviam destruído. Horas depois, meu celular explodiu. Minha irmã ligou primeiro, a voz um misto de pânico e fúria. Você não pode fazer isso. Precisamos dessa conta. Mantive a calma, embora meu coração disparasse. Precisam para quê? Mais vestidos de grife? Ela gaguejou e depois gritou. Você está destruindo esta família. E desligou. Logo chegou a mensagem da minha mãe, uma parede de palavras. Como ousa nos acusar? Precisávamos desse dinheiro para sobreviver. Sobreviver com viagens de luxo e planejadores de baile, pensei. A do meu pai foi mais curta, mas igualmente desesperada. Bridget, pense no que está fazendo conosco. Não respondi. As desculpas soavam ocas. Liguei para Ellen para atualizá-la. Eles estão surtando, disse, com a voz trêmula entre raiva e alívio. Ela não se surpreendeu. Estão com medo porque perderam a rede de segurança. Você fez a coisa certa. Eu não tinha tanta certeza. Encerrar a conta parecia liberdade, mas também perda. A família pela qual lutei para segurar tinha se despedaçado pelas próprias mentiras. Uma semana depois, dirigi até a casa dos meus pais, nos subúrbios de Lincoln. Segurava o volante com força, uma pasta de documentos bancários ao meu lado. O peso do que estava prestes a fazer me sufocava. Passei dias me preparando, revendo cada achado de Ellen, US$ 100.000 drenados da conta conjunta em 4 anos. Meus pais, atolados em $500.000 de dívidas. Entrei na sala. O ar estava denso de tensão. Minha mãe no sofá, olhar estreito. Meu pai junto à janela, braços cruzados, rosto fechado. Minha irmã, largada na poltrona, olhos grudados no celular, sem coragem de me encarar. Não perdi tempo. Eu sei de tudo. Disse, jogando a pasta na mesa de centro. A conta que abri para ajudar vocês
Vocês tiraram $100.000. E agora estão afogados em meio milhão de dívidas. Espalhei os documentos, extratos bancários, registros de transações, provas. Pagamentos de cartões, financiamento de carro, uma segunda hipoteca escondida, e, pior, milhares gastos com roupas de grife e viagens da minha irmã. O rosto da minha mãe se contorceu, não de culpa, mas de indignação. Como você pôde mexer nos nossos assuntos? Isso é família. Uma onda de fúria me atravessou. Família? Eu dei tudo a vocês e me usaram. Vocês mentiram para mim. Disseram que era para contas, para sobreviver. E, no lugar disso, bancaram o estilo de vida dela. Apontei para minha irmã, que ainda se escondia atrás do celular. Meu pai avançou um passo, a voz cortante. Você não entende, Bridget. As dívidas se acumulam. Você tinha a obrigação de nos ajudar. Fiquei paralisada por um instante. Obrigação? Minha voz saiu firme, embora ferida. Eu mandei milhares todos os anos. E vocês gastaram tudo em coisas que nunca puderam pagar. Minha mãe interveio, agora em lágrimas. Você é tão egoísta. Fizemos isso por ela, pelo futuro da sua irmã. Olhei para minha irmã, esperando alguma defesa, talvez um pedido de desculpas. Mas ela permaneceu em silêncio, o rosto inexpressivo, deixando nossos pais lutarem por ela. Esse silêncio doeu mais do que as palavras. Não era só cumplicidade, ela se sentia no direito de tudo. A voz do meu pai cresceu, carregada de fúria. Você não pode nos abandonar. Somos sua família. Você nos deve. Deve a eles. A audácia queimou na minha garganta. Eu não devo nada a vocês, respondi, elevando a voz. A conta está encerrada. Chega de dinheiro. Vocês estão por conta própria. Minha mãe arfou, levando a mão ao peito como se eu a tivesse atingido. Você está nos abandonando. Chorou. Minha irmã finalmente ergueu os olhos, cheios de pânico, mas permaneceu calada. Encarei os três, firme. Vocês me abandonaram primeiro. Usaram minha confiança, minhas economias por anos. A sala explodiu. Minha mãe gritou sobre lealdade, meu pai me acusou de traição, e minha irmã ficou muda, como se nada fosse culpa dela. Recolhi os documentos, as mãos trêmulas de raiva e alívio. Acabou, declarei, caminhando até a porta. As vozes deles me seguiram, um coro de desespero e acusação, mas não olhei para trás. Eu tinha dado a chance de explicarem, só recebi culpas. Era o fim do controle deles sobre mim. De volta em casa, tomei minha decisão final. Já havia fechado a conta conjunta, mas isso não bastava. Peguei o celular, bloqueei os números dos meus pais e filtrei seus e-mails para o spam. O da minha irmã também. Cada toque na tela era como cortar um fio ao qual eu mesma me prendera por anos. Doía, mas trazia uma força silenciosa. Eu não seria mais a muleta financeira deles. Meses se passaram até que uma prima distante me trouxe notícias. Meus pais haviam declarado falência. As dívidas, $500 mil em cartões, empréstimos e a hipoteca escondida, tinham os engolido. A casa em Lincoln, aquela que juraram estar quase quitada, também se foi. Imaginei os móveis sendo levados, minha mãe chorando, meu pai olhando vazio. Parte de mim se compadeceu, outra não sentiu nada. Eles criaram esse desastre, usando meu dinheiro apenas para adiar o inevitável. Eu tinha dado chances, e eles desperdiçaram todas. Minha irmã também enfrentou a própria queda. Sem os privilégios bancados pelos meus pais, teve que crescer à força. A prima contou que ela arrumara um emprego de meio período em uma loja de roupas, dobrando camisas e atendendo clientes. Visualizei-a atrás do balcão, sendo obrigada a ganhar o que antes exigia de mim. A garota que acreditava ter direito a 2 vestidos de baile de $800 agora aprendia a se sustentar. Não senti triunfo, apenas um alívio amargo. Talvez um dia ela entendesse o que eu tentei ensinar. Quanto a mim, encontrei uma nova paz.
As ligações constantes, as chantagens emocionais, as exigências, tudo havia cessado. Passei a focar na minha vida, na minha carreira, nas minhas economias. Procurei uma terapeuta para desfazer anos de manipulação e reconstruir a confiança que minha família havia destruído. Aprendi que impor limites não é fácil. É abrir mão da esperança de que eles mudassem, de que me vissem como mais do que uma conta bancária. Mas também é liberdade. Aprendi a dizer não para proteger meu futuro e parar de deixar o caos deles definir minha vida. Olhando para trás, todo esse pesadelo me ensinou algo essencial. Família não significa obrigação. Amor não deveria vir com uma etiqueta de preço. Passei anos acreditando que precisava salvá-los, que os problemas deles eram meus para resolver. Eu estava errada. O que realmente me salvou foi impor limites, assumir o controle das minhas finanças e me afastar da toxicidade. Se você está preso em um ciclo parecido, saiba disso, você não deve a ninguém a sua segurança. Proteja-se primeiro. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. A todos que acompanharam minha história, obrigada. Foi um caminho difícil, mas compartilhar tudo isso me ajuda a curar. Quero ouvir vocês também. Já precisaram impor limites à própria família? Deixem um comentário e vamos conversar. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se e acompanhe mais histórias reais. O apoio de vocês significa tudo para mim.